Olá, eu sou o Miquel Sousa e penso que já estou aqui em direto para a página do Visite Leiria, para este projeto do C de Cultura, Cultura em Casa. Eu venho falar-vos aqui hoje de jogos de tabuleiro modernos, e vou também explicar porque é que chamo estes jogos de tabuleiro modernos. Sobre um pouco mais sobre mim, eu sou neste momento investigador na Universidade de Coimbra, e tenho trabalhado na utilização de jogos para objetivos sérios. No meu caso particular, do planeamento urbano e territorial. No entanto, tenho sido também formador e tenho dado várias formações na utilização destes jogos para objetivos mais sérios. Portanto, imaginem o que é que seria se nós pudéssemos usar os jogos para fazer aquelas coisas ditas sérias na nossa vida. Por exemplo, para aprendermos sobre todos os assuntos e mais alguns, para discutirmos, para debatermos, para criarmos ideias, e basicamente é nisso que eu tenho trabalhado. Sou também um dos fundadores dos Board Gamers de Leiria, e por isso também da Associação Asteriscos, onde temos usado estes jogos, tenho aqui muitos jogos atrás, para criar este projeto cultural e social. E porquê é que estes jogos são diferentes, por exemplo, de muitos jogos que vocês podem encontrar nos supermercados e nestas grandes superfícies, e aqueles jogos que nós conhecíamos e estávamos habituados a jogar na nossa juventude, por exemplo, nos anos 80 e 90, porquê é que estes jogos são diferentes? Para já, estes jogos têm uma influência muito grande internacional da Alemanha, principalmente, os jogos europeus, e são jogos que são produtos de autor. Ou seja, estes jogos todos têm um autor das mecânicas, da parte gráfica, e são produtos criativos. E através deles podemos fazer coisas fantásticas e fenomenais. E entre isso fazer projetos educativos, fazer projetos culturais como nós fazemos educativos aqui em Leiria com os Board Gamers de Leiria, e que tem sido um exemplo através das atividades extracurriculares, através de projetos em escolas e para fazer interação social e para fazer aproximação entre as pessoas. No entanto, estes jogos, neste momento em que nós estamos isolados em casa, podem ser ferramentas brutais para nós socializarmos entre nós, por vezes até para jogarmos sozinhos, porque eles podem fazer isso. Portanto, são recomendações que eu vou dar aqui de como podemos usar estes jogos para estar a jogar em família, em confinamento, sem termos que interagir e sair de casa. Portanto, são ferramentas e são soluções neste momento importantes para nós termos mais atividades para fazer, para com isso nos expressarmos e com isso aprendermos. E existem jogos para todas as idades, desde os mais simples até aos jogos mais complexos. Vou começar então aqui a mostrar alguns jogos mais simples. Vamos ver. Este é um jogo muito fácil e muito interessante para usar, chama-se o Double. Consiste em pequenos círculos, como vocês podem ver agora, vou mostrar. Pequenos círculos que têm objetos. Aqui as regras no meio, vamos tirar. Que têm objetos. E entre cada objeto, entre cada carta, existe sempre um objetivo comum. Vamos ver se alguém consegue comentar e adivinhar mais rápido que eu. Então, quais são os símbolos comuns nesta carta? Se conseguem ver assim, estão a ver até melhor que eu. Eu diria que é o raio. Existe um raio em cada uma delas. Portanto, esta já está. E entre estas duas, conseguem ver qual é que é o símbolo mais rápido que existe entre elas? Qual alguém consegue ver? Eu ainda não consegui descobrir. Não é propriamente muito fácil, parece fácil, mas eu não estou a conseguir. Ninguém tem aí uma dica em casa, ninguém consegue adivinhar qual é o objeto que existe nos dois lados. Ok, é a cenoura, é a cenoura. Portanto, estão a ver aqui um exemplo de um jogo muito simples. Isto obedece a uma distribuição matemática, não é magia, por isso é que isto é assim. E um jogo que pode ser rapidamente usado com crianças e com adultos. Com crianças vão jogar mais lentamente, vamos usá-lo para treinar coisas, pode ser usado para desbloquear a linguagem, mas com adultos vocês vão jogar a isto a alta velocidade e vai acabar por ser hilariante como é que vocês veem adultos que por momentos se desligam e entram no contexto do jogo, aquilo que nós chamamos o círculo mágico, aquilo que faz e transforma os jogos quase uma magia. É por isso que quando uma bola entra dentro de uma baliza é um golo e tem esse potencial todo de excitação para as pessoas. Isto acontece em todos os jogos. E se nós soubermos usar estas coisas, vamos conseguir tirar deles o melhor partido. Outro jogo também muito interessante para jogarmos aqui, por exemplo, é o Speed Cups, em que nós vamos ter estes copinhos todos. Estão aqui 5 copinhos. Vão ver? E eu agora vou virar aqui para a minha mesa, que eu vou pôr aqui os copinhos. Penso que dá para ver. Ok, estão aqui os copinhos. E agora vai sair aqui uma carta. E eu vou tentar, com os copos, rapidamente responder à carta.
Vamos ver, então é isto. Então eu tenho que pôr assim, 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 assim e clico. Quem conseguir fazer primeiro fica com a carta. Outro exemplo, agora já é na vertical. Então como é que seria isto? Então seria assim, assim, assim e assim, e este lado, e conseguia marcar e ganhava também a carta. Este é um exemplo muito rápido. Também num jogo que tem muito sucesso e pode ser usado também para muitas coisas. É muito hilariante com adultos, porque vão ver isto a ser jogado a alta velocidade, mas também com crianças, porque pode ser usado para treinar várias coisas e as crianças conseguem compreender perfeitamente isto, porque estamos a falar de padrões. E são padrões que vão acabar por tentar reconhecer. Agora, outros jogos, vamos entrar aqui já nos jogos que são mais conhecidos como party games e que aqui podem ser usados também muito por adultos, todos eles podem ser usados por adultos e por crianças. Vamos ver aqui o caso deste, que é o Passa ao Desenho, que é uma edição portuguesa, aqui pela Amiibo Games, que nos trouxe este jogo, que acaba por ser um jogo de telefone variado, mas transferido aqui para uns cadernos, em que nós, com uma caneta, imagina, vamos escrever aqui uma palavra. Há palavras que vêm aqui no jogo base, mas nós podemos criar as nossas palavras também. E é assim que o jogo pode ser um modo para gerarmos uma conversa e uma discussão em família. Uma discussão no bom sentido, uma partilha de conhecimento, partilha de uma história. Vocês provavelmente já tiveram casos em que os mais velhos contam histórias e não existe um modo... Por vezes não o contam de um modo muito interessante. Eu vou-vos dar aqui alguns jogos que podem ajudar a fazer isso. Neste caso, vocês escreviam aqui a palavra, até podia ser mais que isso, punham o vosso nome, e a seguir iam desenhar, iam passar o caderno, a pessoa ia ver o desenho, ia ter que tentar adivinhar, ia passar novamente o caderno, e com base nisso ia tentar desenhar outra vez, e podem imaginar as coisas hilariantes que saem no final disto. É um jogo muito divertido, toda a gente pode jogar isto, é muito simples, como podem ver tem regras mínimas, e estamos aqui a falar de jogos que propriamente não é uma questão de sorte ou de azar, como os jogos mais conhecidos e mais comerciais. Estamos a falar de jogos que são originais e que tiram o melhor partido de nós, ou seja, tornam-nos mais criativos. E o caso disso também é um outro jogo muito conhecido, que é o Dixit, em que sim, este é um verdadeiro jogo de storytelling. O que é isto de storytelling? É contar histórias. E nós somos pessoas e animais e uma espécie muito dada a contar histórias, só para verem os mitos que nós temos nas antigas civilizações, e ainda hoje contamos mitos para contar histórias e para dar lições de moral e de bons comportamentos. Este jogo tem estas cartas com estes desenhos fantásticos, surrealistas, que são basicamente o principal componente do jogo. E através destas cartas, as pessoas vão contar histórias. Portanto, imaginem poder usar isto para contar histórias das pessoas mais experientes, através de um sistema de jogo que é este, mas que vai garantir que é sempre divertido porque estão envolvidos no próprio jogo. Isso é uma das principais técnicas dos jogos, que é a capacidade de envolver as pessoas. E isso não se faz de qualquer maneira, e isso é preciso saber e dominar os jogos. Neste caso, vamos ver aqui um exemplo. Eu tinha recebido estas cartas na minha mão e eu ia dizer aqui, então, os desafios do futuro. E ia-vos mostrar as cartas. Destas todas, quais é que vocês acham que seria a carta que mais encaixava nisso dos desafios do futuro? Como podem ver, os desenhos são surrealistas. E quase todos levam a múltiplas leituras. E isso são formas de nós gerarmos então debate. Porque todas as pessoas vão ver, ou vão tentar ver, ou vão conseguir ver aquilo que eu disse em quase todas as cartas. Especialmente quando elas são escolhidas propositadamente para isso. Imaginem, por exemplo, os desafios do futuro. É, por exemplo, conseguir englobar no futuro digital o prazer de ler em papel. Ou então, não desperdiçar o conhecimento dos mais velhos. Ou então, ver qual é que será uma luta do homem com a máquina, ou as máquinas entre si. Ou então, saber apreciar as coisas simples que podemos ver até na natureza, como neste caso. Ou então, será que vamos trabalhar apenas com a mente e assim nos tornarmos também robôs? São estas coisas todas que nós podemos fazer. Isto é um pequeno exemplo de como nós podemos transportar estas cartas numa forma rápida de gerar o tal storytelling, a tal leitura. A tal leitura, ou seja, leitura de histórias e leitura de comportamentos e de narrativas através de múltiplos formatos. Este é um jogo que faz storytelling. Depois tem este também, que saiu mais recentemente, que se chama o Clube Detetive, que tem também as mesmas cartas do Dixit, mas que, no entanto,
Portanto, podem ver, tem aqui um maço de cartas, vocês até podem juntar aos dois. No entanto, este jogo tem um papel, tem uma dinâmica de bluff. Vocês vão estar a tentar fazer bluff e tentar contar uma história sem saberem o título. Isso é uma coisa hilariante que vai acontecer através do próprio jogo. Agora, outras coisas. Falei de jogos aqui mais simples, e só para ver se não me estou a esticar muito, estou aqui com 10 minutos. Falei de jogos mais simples. No entanto, os jogos, supostamente quase todas as pessoas gostam de jogar. No entanto, nem todas as pessoas gostam de jogar o mesmo tipo de jogos. E por isso é uma das vantagens desta nova era dos jogos de tabuleiro modernos, porque saem milhares de jogos todos os anos e jogos diferentes. E acaba por ser um modo de conseguirmos que as pessoas apreciem os jogos é perceber qual é que é o jogo que encaixa no seu perfil. Eu agora, por exemplo, falei muito de jogos de destreza, de velocidade, de jogos de storytelling, que são jogos narrativos, mas nem todas as pessoas gostam disso. Por exemplo, um outro tipo de jogo que tende a ser muito apreciado por algumas pessoas é o jogo aqui de tipo puzzle. Este é um jogo que se chama Azul, apesar de não ser português e ser de um autor alemão, inspirou-se nos azulejos portugueses, especialmente os que encontrou em Évora. O jogo acaba por ser uma espécie de um puzzle. Agora vou virar outra vez para aqui para vocês verem. Acaba por ser um puzzle em que nós vamos tentar preencher aqui a nossa área de jogo com estes pequeninos azulejos, que são espetaculares para mexer. Dá vontade de mexer nisto, e nós vamos pondo, e à medida que as linhas vão enchendo, agora não consegui encher nenhuma, por exemplo esta já encheu, nós vamos entrando, eles vão entrando e cobrindo aqui estas partes. E à medida que nós vamos pondo mais, eles enchem e vão entrando, e depois vamos ter aqui um sistema de pontuação, aqui, pelo modo como isto vai sendo cumprido, que acaba por ser uma espécie de um otimizador matemático. Portanto, vocês vão estar a resolver aqui um puzzle, mas um puzzle que tem bom aspecto. Isto é um exemplo de outro tipo de jogos. Há pessoas que adoram, outras que não gostam muito, mas é para termos uma noção daquilo que pode existir. Outro jogo, e agora entramos já em jogos um bocadinho mais pesados. Quando nós dizemos jogos pesados, são jogos com maior nível de complexidade, porque estes que eu vos mostrei são jogos mesmo muito simples, mas há outros que, por exemplo, estes jogos podem ser jogados em meia hora, uma hora, por aí assim. No entanto, há outros que só o tempo de explicação demora isso. No entanto, proporcionam coisas totalmente diferentes. Um exemplo deste clássico é o Agrícola. Estamos a falar aqui de um jogo já de gestão e planeamento em que nós estamos a tentar gerir uma quinta. Portanto, vamos ver mais ou menos como é que isto se mostra aqui na mesa. Vamos novamente voltar aqui para ver. Estamos a ver este jogo. Então já tem aqui muitos componentes, muitos componentes. Vou abrir isto só para vocês terem uma noção do que é que está aqui em causa. Em que cada jogador vai ter o seu território, a sua quinta, como podem ver aqui, tem aqui a sua quinta, em que tem a sua família, que é representada aqui pelos trabalhadores, que tem aqui, cada um tem o seu quarto, embora isto se represente o tamanho da casa e não propriamente os quartos, e que depois vão haver aqui muitas ações que eles podem fazer. Vou mostrar aqui só algumas, estão a ver? Estão aqui algumas ações em que, ao colocarmos o trabalhador aqui, vamos receber o que está ali. Por exemplo, aqui dá um de cereal, que depois, se nós formos aqui, podemos ir buscar uma peça para, então, lavrarmos um terreno, para depois, então, numa ação futura, colocar outro trabalhador, para depois, então, poder semear isto. E isto vai dar um rendimento. Podemos ir à floresta buscar madeiras, que são mesmo pecinhas aqui, para poder construir mais quartos, para poder construir, por exemplo, as tais vedações, que já me caíram da cor, já está tudo no chão. Vou tentar apanhar, para tentar então construir vedações, para podermos então aproveitar o território que nós temos, para poder então fazer criação de animais. Vou buscar aqui, por exemplo, umas ovelhas. Vamos ver se as encontro. Aqui estão elas. Para pôr, por exemplo, umas ovelhas, mas também podiam ser porcos ou vacas. Estão a ver as ovelhinhas? Depois elas fazem criação. Podemos explorar isto, podemos desenvolver este jogo. Portanto, é um jogo que tem, então, muitos elementos e que pode ser, já entra nos jogos pesados de estratégia e gestão e planeamento, embora seja temático. E tem este aspecto até fofinho, não é? Mas acaba por ser já um jogo bastante mais complexo e bastante interessante, que pode ser jogado por toda a família
desde crianças com o devido apoio. Por exemplo, eu tenho jogado isto com a minha filha, ela tem conseguido perceber como é que se joga mais ou menos o jogo e tenho usado o próprio jogo para fazer algum como apoio para o ensino do estudo no meio. Por exemplo, aprendemos sobre sustentabilidade ambiental, aprendemos o básico da agricultura das etapas e podemos treinar essas coisas todas através destes jogos. Portanto, estamos a ver aqui ferramentas poderosíssimas que, ao mesmo tempo, podem ser divertidas para as crianças e para os adultos. Isto é um sem fim enorme de jogos. Outros exemplos. Então, imaginem. No entanto, parece que estamos a falar aqui de jogos que só interessam mesmo a crianças muito pequenas ou adultos, mas existem mesmo muito mais coisas. Eu não sei se quem está a ver em casa, e estou a ver que estão algumas pessoas a ver, se alguns de vós têm jogado alguns destes jogos. Por favor, comentem aí se quiserem, para podermos fazer aqui algum debate sobre isso e eu poder falar sobre alguns se quiser. Por exemplo, um jogo que foi muito popular foi o Magic the Gathering. No entanto, tinha um problema, e continua a ter, apesar de ser bom no seu tipo, é que nós tínhamos de estar constantemente a comprar cartas e nunca sabemos bem o que é que calha e nunca o que vamos ter. No entanto, começaram a sair uma série de coisas tipo isto, que são jogos que usam no mesmo essas mecânicas das cartas, em que podemos construir baralhos. E neste caso é um jogo de exploração espacial, que tem uma série de componentes, até tem as navezinhas aqui com miniaturas, só para vermos. E conseguimos então, através das cartas, construir um modelo de expansão espacial, com tecnologias, com simuladores, com economias, essas coisas todas. No entanto, estes jogos já vêm com a quantidade de cartas definidas previamente, portanto não temos necessidade de andar a comprar coisas sem sabermos o que é, e num jogo muito mais barato conseguimos ter a mesma experiência. Este é um tipo de exemplo de jogo que faz isto, e este é um tipo de jogo que entra nesse tipo. Outro caso que me parece interessante destacar é este, por exemplo, que é o Western Legends. Estamos a falar aqui de um jogo que é quase um roleplay game, embora não seja bem, mas é um jogo em que cada um de nós pode ser um aventureiro no Oeste Selvagem e colocar aqui um tabuleiro que representa este território todo e nós depois podemos andar por aqui livremente com as nossas personagens, que são também miniaturas. Agora aqui miniaturas muito mais realistas. Estão a ver? Podemos ter estas miniaturas. Há quem as pinte e quem melhora até o território. E nós podemos andar com elas aqui. Podemos apanhar itens, por exemplo, cavalos melhor. Podemos fazer uma série de explorações, por exemplo, aqui no território. Podemos dedicar-nos a fazer prospecções de ouro. Podemos ir vender o ouro à loja. Podemos ganhar dinheiro. Podemos ficar famosos assim. Podemos fazer disputas e combates com os mausões que estão para aqui no território. Vão ter bandidos também que vão surgindo. Vocês próprios podem entrar e tornarem-se bandidos também, e depois implica que os outros jogadores podem vir atrás de vocês para vos apanhar e prender e buscar as recompensas. O jogo tem estas coisas todas, permite que vocês sejam o que vocês quiserem enquanto estão a jogar com outras pessoas e a ver as reações dos outros. É aqui que isto é maravilhoso, porque estamos a jogar em frente aos outros e isto é tão rico na comunicação verbal e nas expressões e naquilo que são as interações com as pessoas. Isto já é outro tipo de jogo, mais caro, mais complexo, mas é para terem uma noção daquilo que existe e daquilo que é possível fazer com este tipo de jogos. E eu vou aqui mostrar já o outro que entra também em coisas deste tipo. Estou a falar aqui do site, já de um jogo com alguma, que se situa numa distopia, com alguma estratégia militar, mas acima de tudo muito económico, em que tem também aqui um território para explorarmos e para avançarmos e para conseguirmos colonizar, com interações entre os outros jogadores. Tem umas miniaturas muito bem produzidas, só para vocês terem uma noção. Tem todos os recursos para gerirmos materialmente e tem este conjunto lindíssimo de miniaturas que também podem ser pintadas e que podem ser exploradas como vocês quiserem. Estão a ver aqui estes robôs todos, estas coisas todas. Já são jogos de outro gabarito, de outro tipo. Portanto, existem desde os mais simples para crianças a estes mais evoluídos, mais complexos. E claramente temos aqui soluções para todos os gostos e mais alguns, para todos os preços, para todas as situações. Há deles também são muito mais pequenos e podem ser transportáveis para levarmos nas férias ou levarmos para algum lado ou para a casa das pessoas, quando nos pudermos deslocar, obviamente, não é agora. Portanto, estes são bons para termos em casa e jogarmos entre nós. A maior parte deles tem modos de jogador isolado, jogar sozinhos.
Portanto, é uma variedade imensa, brutal daquilo que existe e daquilo que pode ser explorado. Neste tempo, ou nesta altura de confinamento, vamos ter tempo para ver estas regras, porque alguns deles têm regras complicadas, temos tempo para as analisar e para pôr as crianças também a jogar e a explorar essas próprias regras. Quero-vos falar aqui de outro jogo que é uma maravilha do design, que é o Lisboa. Pois é, um jogo sobre a nossa capital e que simula aqui todo o processo de reconstrução da capital depois do terremoto de 1755. É um autor português, um dos melhores do mundo, é mesmo verdade, o Vital Lacerda, e que edita só para editoras estrangeiras grandes jogos de grande produção. Este é um exemplo de coisas que são realmente produtos maravilhosos de design e de autor e que são exemplos de como esta indústria, em plena era digital, está a conseguir gerar jogos e experiências que rivalizam com o mundo digital. Porquê? Porque vivem da experiência pessoal, de estarmos uns com os outros, estarmos frente a frente, explorarmos as nossas emoções, os nossos comportamentos e podemos mexer nas coisas. A materialidade é muito importante, ajuda-nos a perceber os contextos e ajuda-nos a explorar a nossa própria humanidade, como nós temos visto. Estamos isolados em casa e temos saudades das outras pessoas. Temos saudades de tocar, de mexer, de experimentar. E estes jogos são um exemplo disso mesmo, desse tipo de coisas e de como é que elas podem ser aproveitadas. Ou seja, temos o mundo digital e temos neste momento estas coisas todas. Saúde, é água. E temos estas coisas todas que podemos experimentar, não a negar os jogos digitais, mas a aproveitar aquilo que eles têm de diferente. Ou seja, os jogos digitais proporcionam certas coisas e nestes novos designs, outras. Queria-vos falar então de outras coisas, por exemplo. Portanto, existem todas estas coisas maravilhosas. Estas coisas são, por vezes, complicadas de entrar, porque têm regras diferentes e nem sempre nós conhecemos estas coisas todas. E agora, o que é que existe em Leiria neste momento? Existe os Board Gamers de Leiria, que são um projeto de asteriscos, e que vocês, através deste projeto, quando pudermos todos sair e finalmente estar uns com os outros, é um tipo de projeto criado por pessoas que são efetivamente apaixonados por isto como eu, e que nos juntámos para criar esta associação e para proporcionar e divulgar esta paixão. Portanto, o que tem acontecido é que todos os meses, no terceiro fim de semana, nós estávamos na Ludoteca Municipal a fazer sessões destas com jogos mais simples para crianças e famílias, onde todos podem ir, ou podiam ir, e espero que possam voltar a ir, experimentar gratuitamente estes jogos, experimentá-los com o devido acompanhamento, para depois então, se quiserem levar isto para casa, experimentar já com conhecimento e não estarem a comprar ou experimentar coisas que depois não fazem sentido, até porque eles não são propriamente baratos. Nós, nos Board Gamers de Leiria, também ficámos a utilizar uma antiga escola que estava desativada, na Barreira, a Escola de Maravilha, e lá fazíamos reuniões deste tipo de jogos semanais, em que as pessoas também podiam vir gratuitamente experimentar estes jogos connosco e aprender a jogar e assim terem acesso a este novo mundo. Tínhamos e temos e continuamos a ter também vários projetos educativos, quer no contexto da AEX, em que as crianças do agrupamento Dom Dinis tinham estes jogos todas as semanas e podiam aprender através deles, demonstrando assim também ferramentas que os próprios professores e educadores podiam usar, tal como no próprio João de Deus, que também tinha esta modalidade, e temos feito muitos projetos em que temos divulgado como é que estes jogos podem ser usados para reforçarem as relações familiares. E aí que entra este momento, nós estamos em casa, nós estamos com as crianças, estamos com as famílias e faltam-nos atividades instrutivas e que nos aproximem. Por exemplo, pode servir e serve, e eu também uso isso, por exemplo, usamos os tablets e os computadores, mas quando estamos com os tablets e os computadores estamos isolados. E quando estamos com os jogos estamos próximos. Próximos não quer dizer que estejamos uns em cima dos outros, mas estamos próximos a fazer a mesma atividade. E é aqui que isto tem interesse. E é nisso que eu tenho aproveitado também, já na outra atividade que tenho, que também é das formações, para, através dos sistemas de jogo, explorando e aproveitando para treinar competências nas pessoas. E isto é possível fazer em todas as idades, desde as crianças, para ensinar os conteúdos mais simples, como, por exemplo, um pouco de geografia, um pouco de cálculo, esse tipo de coisas, um pouco de expressividade, de criatividade, mas pode ser usado também com adultos para treinar as mais diversas coisas que vocês possam imaginar, embora exija mais conhecimentos de adaptação e de implementação. Tenho também um canal de YouTube que se chama Jogos no Tabuleiro, também com um blog, onde vão poder encontrar muitos vídeos com recomendações de jogos, como é que se jogam, como é que podem ser explorados, que tipo de coisas existem para nós podermos usar,
porque de facto ainda não há muito conhecimento em Portugal disto, apesar de, por exemplo, na Alemanha, onde é o principal foco, mas também em França e no norte da Europa, existe muito hábito de jogar estes jogos em família. E os principais autores e editoras são desses países. Ainda não temos muito esse hábito, mas está na altura de começarmos a explorar, sabermos usar mais as nossas casas e usar as pessoas, porque os principais componentes destes jogos tabuleiros não são os componentes físicos, são as pessoas. São as pessoas que estão no centro dos jogos e são elas que são aquele elemento que faz brilhar e tornar motivantes, interessantes e espetaculares estes jogos. Portanto, é aí que está o segredo e é claramente uma coisa que temos que saber aproveitar nesta altura. Portanto, eu faço essa partilha nesse canal de YouTube dessas coisas, que vocês podem ver livremente também, está tudo acessível, e penso que é a melhor maneira de partilhar e de poderem ver aquilo que existe. Cada vez mais lojas começam a ter estes jogos, que é bom, até nos principais grandes superfícies vão começando a encontrar, especialmente jogos de editoras portuguesas, naquilo que é uma indústria criativa, que, embora alguns não sejam produzidos cá, eles são concebidos e imaginados e criados cá por autores portugueses. Isto é importante, está na altura também de termos atenção a isto, porque é um produto cultural. Porquê? Porque é inovador, porque cria uma história, cria uma narrativa, é uma coisa nova, cria uma experiência, faz raciocinar, faz refletir. Isso, se não é cultura, não sei o que é que será. Portanto, é algo importante. E eu penso que já estou aqui com muito tempo, já são 4h26, isto é suposto ter mais meia hora, ou seja, meia hora, portanto já só me faltam 4 minutos, e eu já falei em um ritmo brutal, tinha imensas coisas para mostrar mais. Eu só aqui em casa tenho cerca de 400 jogos diferentes, só para terem uma noção, e tenho uma ínfima parte do que existe. Dos comentários já vi aqui alguém a dizer que adora jogar passo ao desenho em casa, e é uma coisa fantástica realmente jogar passo ao desenho, é um bom jogo, inesgotável, porque depende realmente das pessoas, e é um jogo de uma editora, editado em português por uma editora portuguesa, e neste momento é uma comunidade crescente no mundo e em Portugal, esta que está a aderir mais aos jogos de tabuleiro, a estes tipos de jogos. É uma comunidade que está a ser, ou está a resultar também da influência da minha geração e que está a começar a passar para os mais novos, que estão também a começar a perceber isto e a compreender que afinal os jogos digitais que eles jogam são bons, mas também existem outras coisas onde se podem expressar de outras formas. Fica aqui mais ou menos isto. Era isto que eu tinha pensado. Foi um bocado muito a correr, é pouco tempo, é muito conteúdo, é muitas coisas e gostava de ter demonstrado mais jogos, mas também exige mais tempo, coisa que não temos, para explicar as regras. Mas eu penso que deu para ter uma breve abordagem do que existe. Penso que consegui dar algumas dicas para seguirem online, portanto também existem muitas outras páginas dedicadas a jogos de tabuleiro. Também podem jogar alguns destes jogos em formato digital online e também existem locais onde vocês podem imprimir os jogos diretamente, que se chamam as versões print and play. E é uma coisa que está a ser também neste momento a ter algum sucesso, uma vez que nós estamos condicionados dos poder comprar livremente em lojas, mas tem as versões print and play, podem imprimir diretamente os jogos e construí-los. E isso acaba por ser também uma atividade interessante para neste momento fazermos com nós próprios, ou com as crianças, ou como vocês quiserem, porque são atividades materiais. No entanto, também a maior parte deles podem ser encomendados online, portanto vocês podem comprá-los e tê-los em casa para usar com a família. Mas, no entanto, eu recomendo, não vão comprar jogos sem saberem o que é que estão a comprar. Não é por uma caixa, pela ilustração que está na caixa, que vocês vão saber o que é o jogo. É totalmente diferente. Convém sempre verem mais informações e podiam ver os livros de regras que estão todos online, principalmente no principal site sobre isto, o website, que é o Board Game Geek. As regras estão lá, podem ver, mas existem muitos vídeos, tutoriais a explicar o jogo. Vão primeiro ver os vídeos, porque não vale a pena estarem a comprar jogos e depois ser uma decepção, porque eles são caros, embora se possam revender depois, é fácil. Também é um produto ecologicamente sustentável, por isso pode ser revendido e reutilizado, embora nesta altura não seja recomendável andar a trocar jogos entre pessoas nem emprestar. Mas vejam primeiro, há muitos conteúdos, vão procurar. Podem me contactar diretamente através dos jogos no tabuleiro ou através dos board gamers de Leiria. Eu e os meus colegas também vamos responder e indicar coisas para vocês poderem usar. Por isso não vale a pena desperdiçarem recursos. Estamos numa altura de usar os nossos recursos de um modo muito pensado e ponderado. Portanto, vamos aproveitar este conhecimento e tentar tirar o melhor partido dos jogos de tabuleiro e deste momento que estamos em casa e que podemos aproveitar para fazer coisas que jamais imaginávamos, que, apesar de estarmos distantes, nos aproximam. Portanto, fica aqui o meu contributo. Já falei demais, já falei muito tempo, já cheguei à meia hora e vemo-nos por aí online.
Então vá, adeus. E fiquem em casa.